Você provavelmente viu um vídeo viral em que youtubers esconderam um enorme tesouro no Triângulo das Bermudas, e um cara aleatório ousou ir atrás. Ele ganhou $10 mil, mas sejamos realistas, sua maior vitória foi sair de lá vivo. Esse perigoso trecho de água entre a Flórida, Porto Rico e Bermudas é famoso por seus eventos assustadores e inexplicáveis. Dizem que mais de 50 navios e 20 aviões desapareceram misteriosamente ali. Isso leva a muitas teorias que sugerem que essa área está de alguma forma ligada a poderes místicos ou vórtices que puxam objetos por outras dimensões. Mas um cientista australiano chamado Carl Kruszelnicki pode ter decifrado o mistério do Triângulo das Bermudas. Segundo ele, a maioria das lendas populares e os desaparecimentos misteriosos podem ser explicados por dois fatores principais. O primeiro é o erro humano. Uma teoria desmascarada por Kruszelnicki foi o do condenado voo 19. Em 1945, um grupo de 5 aviões da Marinha dos Estados Unidos decolou em uma missão de treinamento de rotina da Flórida. Tudo estava indo bem, até que, após 90 minutos de voo, o comandante da tropa informou que eles estavam perdidos. E então, simplesmente desapareceram. Uma das maiores buscas aéreas e marítimas da história foi realizada para encontrá-los, mas até hoje ninguém encontrou qualquer vestígio do voo 19 ou dos 14 homens a bordo. O que ainda faz as pessoas coçarem a cabeça em relação a esse evento é que as condições meteorológicas no momento da decolagem eram ótimas. Um dia relativamente quente, nuvens brancas e fofas flutuando no céu e um vento forte vindo do sudoeste. Bastante normal para voos de treinamento, na verdade nada fora do comum. Então, o que aconteceu? A questão é que, apesar de o líder ter mais de 2.000 horas de voo, ele era um piloto ruim, na verdade muito ruim. De acordo com Kruszelnicki, o comandante já havia se perdido no mar em pelo menos 2 ocasiões anteriores ao acidente do voo 19. Naquele dia fatídico, ele até tentou conseguir alguém para cobrir seu turno, mas não teve sucesso, para a infelicidade de toda a sua equipe. Depois que o exercício de treinamento foi concluído com sucesso, as 2 bússolas a bordo pararam de funcionar. No rádio da patrulha, sua voz ansiosa dizia que eles estavam sobre o solo. Mais precisamente, ele tinha a certeza de que estavam voando sobre Florida Keys, mas isso não fazia sentido algum. O comandante havia feito a passagem programada sobre Hens and Chicken Shoals nas Bahamas menos de 1 hora antes, mas agora acreditava que seu avião havia de alguma forma se desviado centenas de quilômetros do curso e acabado em Florida Keys. O cara não poderia estar mais errado. De acordo com as teorias mais plausíveis sobre esse caso, o que ele achava que era a Florida Keys eram, na verdade, algumas pequenas ilhas nas Bahamas. E foi aqui que aconteceu a verdadeira bagunça. Em vez de voltar para o oeste em direção à Flórida, ele continuou voando para o leste, entrando mais fundo no Oceano Atlântico. Seu avião acabou ficando sem combustível, e você já sabe o final da história. Ok, alguns teóricos podem argumentar que uma força malévola interferiu de alguma forma nas 2 bússolas, fazendo com que elas falhassem enquanto o avião sobrevoava esse trecho de água supostamente amaldiçoado. Mas vamos encarar os fatos. Mesmo que isso fosse verdade, o erro humano foi o principal fator aqui. O piloto não deveria ter confundido as ilhas das Bahamas com as de Keys. Fim da história. Agora vamos falar sobre o segundo fator que, de acordo com Kruszelnicki, explica muitos dos estranhos desaparecimentos no Triângulo das Bermudas. E isso está relacionado ao mau tempo. Muitas tempestades tropicais e furacões do Atlântico passam diretamente por lá. Portanto, antes de termos uma previsão meteorológica avançada, essas tormentas causaram o desaparecimento de vários navios no passado. Além disso, a corrente do Golfo também atravessa a área. Essa é uma corrente oceânica muito forte que pode fazer com que o clima mude rapidamente, e às vezes de forma bastante dramática. Então, pensando bem, fatores naturais como esses poderiam explicar muitos, se não a maioria, dos desaparecimentos. Veja o USS Cyclops, por exemplo. Em 1918, esse enorme navio de carga de 152 metros, que transportava cerca de 11.000 toneladas de manganês, simplesmente desapareceu sem deixar vestígios. Ele estava navegando nas Índias Ocidentais para Baltimore com 309 pessoas a bordo. O que torna esse evento ainda mais assustador é o fato de não ter sido enviado um único sinal de socorro. Mais de 100 anos depois, ainda não temos ideia do que ocorreu com ele. Nenhum destroço jamais foi encontrado. É claro que as pessoas criaram todo tipo de teoria sobre o caso. Uma ideia popular é que o navio se deparou com uma tempestade repentina e violenta. Com todo aquele manganês pesado a bordo, ele pode ter virado e afundado muito rápido. Outros especulam sobre eventos subaquáticos,
como deslizamentos de terra ou até mesmo uma onda rebelde. Se você pensar bem, essa não é uma teoria tão maluca assim. De acordo com Kruszelnik, o Triângulo das Bermudas não é apenas uma zona de mau tempo. Trata-se do poder bruto do próprio oceano. O fundo dele ali é muito mais profundo do que a maioria das pessoas imagina, descendo cerca de 9.140 metros. Isso é basicamente como o Monte Everest ao contrário. Quando a água do oceano fica tão profunda, ela tende a esconder coisas, tornando-se o lugar perfeito para navios e aviões desaparecerem sem deixar rastros. O especialista confirma que há também uma pequena chance de que eventos ainda mais estranhos possam estar acontecendo sob as ondas do Triângulo das Bermudas. E isso está relacionado ao clatrato de metano. Esse é um nome sofisticado para um composto semelhante ao gelo que se forma embaixo d'água ou em locais muito frios, com gás metano preso em seu interior. Às vezes, essas estruturas podem se soltar, criando bolhas na superfície. E essa chuva delas pode ser fatal, pelo menos para os navios. Alguns experimentos feitos com modelos mostraram que se um número suficiente de bolhas subir, a densidade da água cai, e isso pode afetar a capacidade de flutuação. Se um grande número de bolhas subir e cobrir uma grande área rapidamente, a embarcação pode perder flutuabilidade suficiente para afundar ou tombar. Mas, para ser justo, as chances de algo assim acontecer são muito remotas. Portanto, erro humano e mau tempo. Esses são os dois fatores que provavelmente explicam todos os mistérios que cercam essa extensão de água chamada de Malévola. Mas a verdade é que o Triângulo das Bermudas não é tão especial assim. Embora essa região seja muito popular, não há mapas oficiais que delimitem claramente seus limites exatos e digam: veja, aqui precisamente está o Triângulo das Bermudas. E isso é parte do problema. Desaparecimentos e eventos inexplicáveis que acontecem longe da região acabam sendo incluídos na lista de mistérios inexplicáveis do famoso local, como o destino do Mary Celeste. Em 1872, essa embarcação foi encontrada completamente intacta, mas sem nenhum sinal do capitão, de sua família ou da tripulação. As pessoas pensaram, ok, fato assustador, navio fantasma, então deve estar relacionado ao Triângulo das Bermudas. Mas uma coisa não bate. O Mary Celeste foi abandonado a cerca de 640 quilômetros a leste dos Açores, portanto estamos falando de uma parte completamente diferente do Atlântico. A essa altura, o triângulo se transformou em um trapézio para cobrir essa enorme parte do Atlântico Norte. O que estou tentando dizer aqui é que, quando as pessoas começam a acreditar em uma zona de perigo, o viés de confirmação assume o controle. Mas os fatos são que o Triângulo das Bermudas recebe toneladas de tráfego diário todos os dias, tanto por mar quanto por ar. E, de acordo com especialistas, o número de incidentes que ocorrem lá é praticamente o mesmo que em qualquer outro lugar do mundo, em termos de porcentagem. Em alguns anos, o número é um pouco maior, em outros, menor, mas a média é a mesma. Com isso em mente, parece que chegou a hora de finalmente deixarmos de lado as teorias malucas envolvendo o Triângulo das Bermudas. Bem, pelo menos até que o próximo desaparecimento bizarro apareça. Uma luz brilhante à sua esquerda. Bum! De onde veio esse raio? Seu avião balança. Seus instrumentos param de funcionar. Um minuto atrás, o céu estava claro e azul. Agora está uma escuridão total. Seus sentidos ficam confusos. Você não entende qual caminho é para cima ou para baixo. É uma sensação estranha. Você está além do tempo e do espaço. Raios surgem de todas as direções. Nuvens envolvem seu avião e o rodopiam em um vórtice. Você segura os controles e repete para si mesmo: vou sair dessa, vou sair. Através das nuvens espessas e escuras, você vê um feixe de luz. É a sua única chance. Seu avião voa em direção à luz como uma mariposa para a chama. Você sai do terrível redemoinho. Seus instrumentos voltam ao normal. O avião não está mais tremendo. Você está a salvo. É assim que os pilotos que enfrentaram a anomalia do Triângulo das Bermudas descrevem suas experiências. Bom, pelo menos é assim na TV. O enorme pedaço de oceano entre Miami, Bermudas e Porto Rico continua a ser a área mais misteriosa do planeta, mas não é a única. O Alasca tem seu próprio triângulo. Desde o final dos anos 80, 16 mil pessoas desapareceram lá. Testemunhas oculares da anomalia do Triângulo das Bermudas falam sobre neblina espessa, relâmpagos, bolas de luz e alucinações. No Alasca, tudo é um pouco mais complicado. Pessoas, aviões, navios, eles simplesmente desaparecem sem deixar rastros. Não há ninguém por perto para nos dizer o que aconteceu. Em 1950, um avião decolou de Anchorage, no Alasca, com destino a Great Falls, em Montana. Transportava 8 membros da tripulação e 36 passageiros.
2 horas após o início do voo, o capitão comunicou pelo rádio que estava tudo bem. E depois, silêncio. O avião de 30 metros de comprimento aparentemente evaporou no ar. 85 aeronaves e cerca de 7.000 pessoas procuraram pelo avião. Sem vestígios, nem mesmo um parafuso, nada. O mistério do avião tornou o Triângulo do Alasca famoso. Se você olhar em um mapa, é uma zona selvagem e quase despovoada que passa perto de Anchorage, Barrow e Juneau. Se você conectar os pontos em um mapa, obterá um triângulo épico. Você poderia encaixar todo o estado de Oregon nele 2 vezes. Se você ler por aí, encontrará várias áreas importantes do planeta onde coisas estranhas continuam acontecendo. Em terra, no mar, no deserto, na selva. Os cientistas têm muitas dúvidas sobre esses lugares. Todos eles têm anomalias elétricas e magnéticas extremas. Aviões e navios desaparecem neles, as pessoas ouvem coisas, veem coisas. E aqui estão alguns desses lugares. O Vale de Haitsu, ou Vale do Bambu Negro, na China, parece um cenário de Hollywood para um filme realmente assustador. Aqui tudo causa arrepios e é misterioso. Ah, perfeito! Imagine uma floresta de bambu que se estende por 40 metros. As plantas verdes vivem extremamente próximas umas das outras e quase não deixam entrar qualquer luz solar. Uma estranha névoa paira no ar. De onde vem e por que permanece sempre lá, ninguém sabe. E os mistérios não param por aí. Por séculos, pessoas desapareceram na vasta floresta. Os cientistas acreditam que a geologia maluca do local seja a culpada. Rachaduras podem aparecer repentinamente no solo, grandes o suficiente para que uma pessoa possa cair. Ocorrem mudanças bruscas no clima e talvez até vapores venenosos. Certas árvores desprendem-se quando caem no chão. Há uma longa estrada por Ladakh, na Índia. É chamada de estrada magnética. Ela se inclina para cima e parece violar as leis da gravidade. Aqui está o que acontece. Você dirige até o pé da colina, desliga o motor e sai do carro. O carro começa a rolar morro acima a até 20 km por hora. Por que isso acontece? Teoria número 1. A colina tem uma atração magnética incrivelmente forte e atrai carros quando eles se aproximam demais. A Força Aérea Indiana supostamente evita sobrevoar a área para evitar qualquer interferência nos seus equipamentos. Versão número 2. É tudo apenas uma ilusão de ótica. As colinas ao redor parecem desaparecer no horizonte. Parece que a estrada está inclinada para cima, mas na verdade não está. O enorme Lago Michigan se parece mais com um mar do que com um lago, e nos últimos 400 anos, 6.000 navios desapareceram nele. Por que isso acontece? O lago tem seu próprio triângulo misterioso, e na verdade há mais mistérios não resolvidos aqui do que no famoso Triângulo das Bermudas. Em 1950, o voo 2501 desapareceu no lago, no trajeto de Nova York para Minneapolis. O destino dos 3 membros da tripulação e 55 passageiros permanece desconhecido. Em 2007, um professor de arqueologia subaquática estava pesquisando o fundo do lago Michigan. Ele encontrou pedras dispostas em um círculo a 12 metros abaixo da superfície. Elas meio que se pareciam com Stonehenge, na Inglaterra. Mas por que estão no fundo de um lago? E quem as colocou lá? Os arqueólogos encontraram um padrão esculpido em uma das pedras. Seu contorno lembra o desenho de um animal. Bem, isso não é incomum, exceto que esse animal em particular, que se parece com um mamute, foi provavelmente esculpido há cerca de 10.000 anos. Dormir é muito difícil para os venezuelanos que vivem perto do lago Maracaibo. Bem no local onde o rio Catacumbo deságua no lago, ocorrem enormes tempestades elétricas que podem durar até 10 horas, 260 dias por ano. Isso representa mais de 1 milhão de raios sobre o lago todos os anos. Os cientistas não sabem exatamente o que causa essas peças de relâmpago diárias. Algumas pessoas acreditam que o fenômeno seja devido ao gás metano que sai do solo. Outros cientistas culpam os depósitos de urânio no solo. Hoje em dia, porém, a maioria dos pesquisadores tem certeza de que os raios são causados pelo clima. O ar frio da montanha se choca contra o ar quente do mar. O resultado, muita fricção e umidade, a combinação perfeita para fogos de artifício naturais quase que todas as noites. É muito barulhento e meio irritante para quem mora nas proximidades, mas a área é muito importante para o planeta, pois ajuda a regenerar nosso ozônio atmosférico vital. E o pioneiro, o Triângulo das Bermudas. Aviões, navios, tudo some sem deixar rastros. As teorias são infinitas. Os cientistas até acreditam que possa haver um enorme meteoro no fundo do mar emitindo sua própria energia magnética. Isso pode ter interferido no equipamento de navegação de todos aqueles veículos azarados. E isso já vem acontecendo há um tempo.
Os pesquisadores acreditam que esses problemas já aconteciam mesmo na época de Colombo. No que diz respeito ao Alasca, as anomalias magnéticas são 8 ou 80. Por lá, sua bússola pode estar 5, 30 ou até 60 graus errada. Mas o mau funcionamento do equipamento não é realmente suficiente para explicar o desaparecimento de tantas aeronaves e pessoas neste estado absolutamente massivo. O Alasca é selvagem. Altas montanhas, florestas sem fim, neve no inverno e calor intenso no verão. Existem 3 milhões de lagos, 12 mil rios e cerca de 100 mil geleiras. Existe apenas 0,49 pessoa por quilômetro quadrado. A Califórnia tem quase 100. No Alasca, você poderia caminhar dias, semanas, até meses sem ver ninguém, exceto talvez um urso ou dois. Os dias e as noites podem ser realmente confusos neste extremo norte. Turistas de todo o mundo sonham em ir ao Alasca para ver o planeta como ele era antes, sem selva de concreto, sem estradas intermináveis, armazéns e campos de milho. Mas este não é apenas um lugar bonito, também é um lugar incrivelmente perigoso. Você pode se perder na floresta, ficar sem comida, ficar encharcado até os ossos, perder sua bússola ou GPS. Nas condições adversas do Alasca, o perigo está sempre ao dobrar a esquina. A maioria dos turistas simplesmente não está preparada para isso. 80% das comunidades do estado não estão conectadas ao sistema viário. Nos tempos do Velho Oeste, os cavalos transportavam pessoas, produtos e informações. No Alasca, tudo gira em torno de aviões. O Alasca tem 9 mil aeronaves e 8 mil pilotos, e aumentando. Isso é mais de um piloto em cada 100 habitantes do Alasca. Mudanças climáticas repentinas, chuvas frequentes e violentas, tempestades de neve e nevoeiro não formam uma boa receita para um voo tranquilo. As asas dos aviões no Alasca podem ficar cobertas de gelo. A neblina pode ocultar o topo das montanhas nevadas e fortes rajadas de vento podem tirar um pequeno avião do curso. É com isso que esses pilotos precisam lidar sempre que decolam. Então, e aquele avião que desapareceu? Os investigadores acreditam que o Douglas C-54 Skymaster desapareceu devido ao mau tempo, e quaisquer destroços foram cobertos com neve ou caíram em um lago. 5% do Alasca é coberto por geleiras, e há muitas rachaduras nelas, algumas grandes o suficiente para caber uma pessoa, algumas pessoas ou até mesmo um avião inteiro nelas. A lenda do Triângulo das Bermudas. Esse é um dos poucos mistérios que ainda não conseguimos resolver. Vamos voltar mais de 500 anos. A história começa com o italiano. Ele queria cruzar o oceano para chegar à Ásia, um continente rico em especiarias, seda, minerais, esse tipo de coisa. Chegar lá por terra demoraria demais, então ele pensou: ei, por que não construir alguns navios bem fortes, reunir alguns marinheiros e navegar para a Ásia? O que poderia dar errado? A propósito, este homem era Cristóvão Colombo. Em 1492, com uma pequena ajuda da família real da Espanha, ele embarcou em sua jornada. Tudo estava indo bem, quer dizer, embora estivesse indo totalmente para o lado errado. Mas ao chegar ao final da viagem, percebeu algo muito estranho. Ele não sabia disso na época, mas estava navegando pelo famoso Triângulo das Bermudas. O Triângulo das Bermudas, o caminho sem volta, o lugar assustador que fica entre Bermudas, Porto Rico e Flórida. Existem muitas histórias de navios, barcos e aviões desaparecidos neste lugar misterioso. Alguns foram encontrados anos depois, e outros desapareceram da face da Terra, indo para o fundo do oceano sem que fossem descobertos. Talvez. De uma coisa sabemos com certeza: não temos ideia do que acontece lá. As pessoas vêm tentando descobrir isso há anos, mas até então, nada mesmo. Então, o que foi que Cristóvão Colombo viu naquela fatídica noite? O que o assustou tanto? De acordo com seus registros, viu um enorme clarão no céu. Não importa se você é valente nessas horas. Se estiver navegando sem ter ideia de onde está e de repente vê um enorme clarão bem na sua frente, você me encontraria escondido debaixo do convés, roendo as unhas ou algo assim. Esse não é o único mistério do mar até então, nem de longe. Já ouviu falar do Kraken? Uma lula gigante que pode engolir um navio inteiro? Não? Você é sortudo. Imagine viajar em um navio, vento nos cabelos, mãos na cintura como aqueles velhos filmes de piratas. Então, uma lula enorme se aproxima vindo das profundezas da água fria e escura. Ela envolve seus tentáculos ao redor do navio e arrasta tudo para o fundo do oceano. Que bom que você levou junto um bote salva-vidas. Que tal uma serpente marinha gigante perseguindo seu barco a toda velocidade em busca de um lanchinho?
essa criatura é chamada de Leviatã, e é melhor torcer para que não seja real. Ou as sirenas, pequenas, mas lindas criaturas do mar. Elas gostam de ficar pelas pedras e cantar no karaokê. Sua voz mágica atrai os marinheiros, que conduzem seus navios direto para as rochas pontudas. E tem também as sereias, que são incríveis e gostam de karaokê, mas não de destruir navios. As boas e velhas sereias, elas existem, certo? E não vamos esquecer dos piratas de pernas de pau. Ha! Saqueando, invadindo e dizendo ha! A cada 2 segundos. Ah! Que mais esses caras fazem o dia todo? Então, de volta ao nosso amigo italiano Colombo. Talvez ele tenha visto somente uma tempestade? Por que ele não pensou nisso? Bem, eu não tenho mais de 500 anos e não estava lá. Como é que eu saberia? O estranho é que Colombo nunca mencionou nenhuma onda enorme ou tempestade, nenhum vento forte também. Apenas um clarão no céu. Talvez os golfinhos estivessem soltando fogos de artifício ou algo assim. Após o clarão, Colombo escreveu que a agulha de sua bússola começou a rodar para todas as direções. Isso está ficando cada vez mais estranho. Sua descrição termina com uma tartaruga amigável com óculos de sol pulando da água, empurrando os 3 navios para a costa e todos saíram para comprar cachorros quentes. Brincadeirinha. Então, o que aconteceu? Os cientistas agora acham que conseguiram uma resposta. Que rufem os tambores! Um asteroide caiu no oceano. Caso encerrado. Mas espere, e aquele lance da bússola? O que isso tem a ver com o asteroide? Os asteroides existem de todas as formas e tamanhos diferentes, mas são como ovos de chocolate. A melhor parte está dentro. São recheados de minerais e metais, que valem trilhões de dólares. Os cientistas estão até estudando como pousar e explorar a mineração em grandes asteroides. Teria que ser aí nos bem grandes, tipo do tamanho de Rhode Island. Por quê? Porque as chances são de que ele teria um campo magnético ao redor, tornando mais fácil pousar nele. Os pesquisadores acreditam que os campos magnéticos em torno de alguns asteroides possam durar milhões de anos. Mistério resolvido. Talvez a bússola do capitão Cristóvão Colombo enlouqueceu por causa da queda de um asteroide na frente dele. Na verdade, isso pode explicar outras lendas estranhas das Bermudas. Cerca de 100 anos atrás, o USS Cyclops deixou o Barbados a caminho de Baltimore e navegou bem no meio do Triângulo das Bermudas. E nunca chegou ao destino. As equipes de resgate passaram muito tempo em sua busca e não conseguiram encontrar nada. Ele simplesmente desapareceu. Assim, sem mais nem menos. Em 1945, 5 aviões militares desapareceram sem deixar vestígios. Eles sobrevoavam exatamente o Triângulo das Bermudas. Então, se existe um asteroide no fundo do mar em algum lugar, por que ainda está causando problemas 500 anos depois? Os radares e antigas bússolas dependem do campo magnético da Terra. O radar é como são rastreados os voos em todo o mundo. Uma leitura errada dele? Isso seria um problema. Experimente colocar um ímã perto de uma bússola para ver o que acontece. A agulha dela é o próprio pequeno ímã, sempre apontando para o norte. Mas, se você a puser próximo de um ímã forte o suficiente, ela irá girar em direção a ele. E se essa bússola for tudo o que você tem para guiá-lo até a costa? Os capitães dos navios chineses foram os primeiros a inventar as bússolas. Antes disso, as pessoas navegavam ao longo da costa ou apenas para ilhas que conseguiam avistar. Ter bússolas permitiu que os primeiros marinheiros escrevessem para onde foram, para que outras pessoas pudessem ir também. Portanto, agora que temos todas essas novas tecnologias, a questão é: esse asteroide ainda está lá embaixo? Como iríamos descer até lá para descobrir? Não seria o primeiro mergulho em alto mar. Já fomos até o fundo da Fossa das Marianas, o local mais profundo da Terra. A Fossa das Marianas faz com que escalar o Monte Everest pareça uma piada. Apenas 2 pessoas já estiveram lá. Por causa da profundidade, a pressão da água é insana. E a única maneira de descer é em um tanque de alta tecnologia, algo que não esmaga com a pressão. E esse tipo de coisa não sai barato. Lá embaixo, apenas muita escuridão, silêncio e beleza. E um bando de animais estranhos. O Triângulo das Bermudas não é tão profundo quanto a Fossa das Marianas, então podemos chegar lá um dia. Podemos ver o asteroide que Colombo viu, dessa vez com milhões de peixes minúsculos que fizeram dele a sua casa. Todos aqueles navios e aviões perdidos que desapareceram devem estar lá em algum lugar.
Ou podemos ver algo que nunca esperamos. Talvez encontrar espécies antigas de lulas, tubarões e tartarugas, com habilidades especiais como visão noturna. Quem sabe ouro. Cargas de navios cheios de ouro e prata afundaram no caminho de volta das Américas para a Europa. Alguns naufrágios tinham evidências de fogo, outros foram partidos em dois, a maioria ainda está lá. Os mergulhadores japoneses uma vez encontraram uma antiga pirâmide submersa, que eles não sabem ao certo se era natural ou feita pelo homem. No Mar Báltico, alguém capturou uma imagem bizarra de um sonar de uma nave espacial? Ou é apenas uma rocha de aparência estranha? Um lago na Suíça escondia um lindo carro antigo. Depois de ser resgatado para a costa e limpo, ele foi vendido por mais de $350 mil. E os pneus ainda tinham ar dentro. Certa vez, pescadores japoneses encontraram um pequeno barco redondo com o topo inteiro de vidro. Havia uma mulher ruiva dentro. Alguns pensaram que era um conto de fadas que se tornou realidade. Outros imaginaram que era uma criatura mágica. E houve quem pensasse que se tratava de uma espiã. O Triângulo das Bermudas parece assustador, mas as ilhas próximas são incríveis. Bermudas é uma pequena ilha onde se fala inglês, e os outros pontos do triângulo são a ponta da Flórida e a ilha americana de Porto Rico. Podemos estimar quantos navios e aviões desapareceram no Triângulo das Bermudas? Esses sumiços foram resultados de erros humanos ou fenômenos climáticos? Vamos tentar descobrir. Temos a história curiosa do SS Cotopaxi, navio que desapareceu em 1925, viajando de Charleston, Carolina do Sul, para Havana. Nunca chegou ao seu destino. Anos depois, na década de 1980, uma parte dos destroços foi encontrada a 65 quilômetros de San Augustine, na Flórida. Como os especialistas não conseguiram determinar com precisão o que era e de onde veio, o apelidaram de naufrágio do urso. Foram necessários muitos anos adicionais de trabalho, feitos principalmente por biólogos marinhos, para identificar que era de fato o desaparecido SS Cotopaxi. Isso foi confirmado em janeiro de 2020. Como ele ressurgiu e como chegou lá, já que esse misterioso naufrágio nem está no Triângulo das Bermudas. Vamos ver quem criou esse termo, Triângulo das Bermudas. Você pode realmente identificar o local em um mapa? Não, ele também não é oficialmente reconhecido. E não aparece em nenhum mapa do mundo. Ninguém concordou com seus limites exatos. Existem apenas suposições com aproximações de área que variam entre cerca de 1,5 milhão e 4 milhões de quilômetros quadrados. De acordo com todas as aproximações, a região tem uma forma vagamente triangular. Em 1964, um autor americano chamado Vincent Hayes Geddes teve a ideia pela primeira vez ao escrever um artigo para a revista Argosy. Ele usou o Triângulo das Bermudas para descrever uma região triangular que destruiu centenas de navios e aviões sem deixar vestígios. É muito difícil chegar ao número exato de navios e aviões desaparecidos porque alguns sumiram sem deixar vestígios. Seus destroços na região não foram recuperados, mas as histórias registradas devem ajudar. As lendas sobre o Triângulo das Bermudas remontam ao século XV, como a do explorador italiano Cristóvão Colombo, que ao navegar pelas águas do Atlântico, passou pelo local no final dos anos 1490, no que hoje conhecemos como o Triângulo das Bermudas. Ele viu uma enorme chama que parecia cair no oceano. Mais tarde, percebeu uma luz incomum piscando à distância no local exato. Como muitos outros marinheiros desde então, sua bússola não funcionava muito bem na região. Voo 19, um avião da Marinha em um cronograma de rotina em 1945, também começou a lenda do Triângulo das Bermudas. Ele era comandado pelo tenente Charles Taylor e está registrado que se perdeu no triângulo sem motivo. Como os pilotos não tinham GPS na época, deviam confiar em suas bússolas e acompanhar há quanto tempo estavam voando em uma direção específica e em qual velocidade. Pouco depois de concluir a tarefa, ambas as bússolas a bordo pararam de funcionar corretamente. Registros encontrados após o desaparecimento do avião também indicam que Taylor não tinha um relógio naquele dia em particular. O relatório inicial afirmava que a razão para esse evento infeliz foram os erros do piloto. No entanto, como as pessoas não ficaram satisfeitas com isso, ele foi alterado para causas ou razões desconhecidas após várias revisões. Um piloto sobrevivente chamado Bruce Jernan sugeriu que enfrentou uma névoa eletrônica enquanto passava acima do triângulo, fazendo-o viajar no tempo. Em 1970, ano em que esse incidente aconteceu, ele estava pilotando sua aeronave quando ela foi cercada por duas enormes nuvens que formaram um redemoinho e espiralaram.
Como muitos outros antes dele, Jernan notou que seus dispositivos de navegação estavam com defeito. Quando finalmente saiu daquelas nuvens, descobriu que seu voo levou apenas 35 minutos, quando deveria ter demorado 75 no total. Como não tinha outra explicação razoável para o que aconteceu, ele acreditava que deve ter sido empurrado para a frente no tempo. Não são apenas nuvens de aparência estranha que foram vistas acima do Triângulo das Bermudas. Em 2014, um piloto se lembrou de quase colidir com um objeto voador que ele não conseguia identificar. Alguns desses encontros estranhos foram até gravados. É o caso de um voo no início de 2015, cujos passageiros notaram um objeto curioso flutuando sobre o oceano. Os pilotos ainda não descobriram o que realmente viram. Ok, nem todas as explicações possíveis são tão incomuns. Oceanógrafos, por exemplo, também tentaram mostrar por que os navios desaparecem ali. Então voltaram recentemente a uma de suas antigas teorias: vagalhões. São imensas paredes de água que surgem de repente. Se várias dessas ondas subirem simultaneamente, se sobrepõem como um sanduíche delas. Se uma única onda pode atingir mais de 10 metros de altura e várias acontecerem simultaneamente, isso pode criar um vagalhão capaz de superar 30 metros de altura e rapidamente virar os maiores navios. Os meteorologistas também criaram sua própria explicação: nuvens hexagonais. Elas são incomuns e podem gerar ventos de até 270 km por hora. Também são muito grandes, algumas atingindo de cerca de 30 a quase 90 km de diâmetro. Desta forma, as ondas dentro dessas gigantes do vento podem chegar a 15 metros. A própria força magnética da Terra também pode ter algo a ver com isso. Dentro do Triângulo das Bermudas, as bússolas apontam para o verdadeiro norte, o Polo Norte geográfico, em vez do norte magnético, o Polo Norte magnético em deslocamento. Algumas pessoas até explicaram que, como esses dois se sobrepõem perfeitamente no Triângulo das Bermudas, isso pode causar um fenômeno magnético que resulta no mau funcionamento dos dispositivos de navegação. Isso é chamado de linha agônica. O problema é que os cientistas descobriram que essa linha se move a cada ano. Pode ter passado pelo Triângulo das Bermudas em algum momento, mas agora vai pelo Golfo do México. Outros fenômenos naturais estranhos encontrados ao longo da costa da Noruega podem ajudar a explicar por que o Triângulo das Bermudas engoliu tantos navios. Existem algumas crateras lá, medindo até 800 metros de largura e com 50 metros de profundidade. Os cientistas acreditam que elas foram criadas por bolhas de gás metano. Esse gás parece estar vazando de depósitos escondidos nas profundezas do mar. Uma vez que ele atinge uma certa quantidade, explode na superfície e causa erupções. Então, pilotos e capitães de navios realmente evitam essa área hoje? Isso poderia explicar por que há menos embarcações que se perdem lá hoje em dia? Porém, se você já voou de Miami para San Juan, Porto Rico, provavelmente sabe que isso não é verdade. Quanto aos navios, se as pessoas evitassem o Triângulo das Bermudas, quase todas as férias no Caribe estariam a perigo. Atualmente, muitos voos passam pela região, então está claro que ninguém está evitando o local. Afinal, trata-se de uma das rotas de navegação mais movimentadas do mundo. Hoje em dia, o Triângulo das Bermudas tem tráfego diário intenso, tanto por via marítima quanto aérea. Mas ele está de fato sujeito a tempestades tropicais e furacões que acontecem com muita frequência. Vamos ter em mente que a corrente do Golfo, uma forte corrente oceânica que causa mudanças bruscas no clima local, passa por ali. Além disso, o ponto mais profundo do Oceano Atlântico, o Milwaukee Depth, também está localizado lá. A fossa de Porto Rico atinge quase 8.400 metros no Milwaukee Depth. Então, se você pensar sobre isso, todo o mistério é uma combinação perfeita de erro humano, mau tempo e muito tráfego marítimo. Isso foi confirmado por dados fornecidos pela Guarda Costeira dos Estados Unidos. Olhando para as porcentagens, o número de navios ou aviões que desaparecem no Triângulo das Bermudas não difere de nenhum outro lugar. Os sumiços não acontecem com mais frequência do que em qualquer região comparável do Oceano Atlântico. Estatísticas oficiais dizem que cerca de 50 navios e 20 aeronaves desapareceram enquanto viajavam pela região. Essa é outra razão pela qual o número total é tão difícil de identificar. Ninguém poderia descrever o resgate nos registros oficiais se o barco fosse dado como desaparecido. Há também alguns eventos que, ao que parece, não aconteceram, somando-se a esses relatórios falsos, como o de um acidente de avião em 1937, perto de Daytona Beach, Flórida, sobre o qual os jornais locais, surpreendentemente, não revelaram nada. 4 de dezembro de 1970, o piloto Bruce Jernan tinha 2 passageiros a bordo de seu avião monomotor Beechcraft Bonanza, seu pai e seu sócio. Eles decolaram da ilha de Andros, nas Bahamas, rumo ao noroeste, em direção à costa da Flórida. Claro,
Eles estavam no terrível espaço aéreo do Triângulo das Bermudas. Mas aquele era um voo típico que Bruce já havia feito dezenas de vezes antes. A viagem geralmente demorava cerca de 1h30, sem qualquer percalço. Bruce decolou e começou a ganhar altitude. Coisas estranhas começaram a acontecer desde o início. Primeiro, ele percebeu uma pequena nuvem à frente, mas ela continuou crescendo. Não pelo avião estar se aproximando. Ela estava realmente ficando maior em tamanho. Bruce teve que passar voando através dela e saiu do outro lado sem qualquer problema. Ele ganhou altitude e mais uma nuvem misteriosa apareceu. Essa era enorme, e o piloto não teve outra escolha a não ser voar através dela também. Naquele momento, ficou escuro como a noite ao redor da aeronave. Mas aquela não era uma nuvem de tempestade, não estava chovendo. Bruce estava começando a ficar preocupado. E então, BUM! Ele viu flashes de uma luz branca. Continuou voando por mais 30 minutos quando percebeu que era a mesma nuvem pela qual havia passado antes de começar a subir. Mas agora, ela era cilíndrica e o avião voava pelo meio dela, que era ampla e parecia infinita. Bruce pensou que nunca conseguiria sair daquela armadilha. Mas 1 minuto depois, viu a luz no fim do túnel. Só que, de repente, as paredes do túnel de nuvens começaram a se estreitar. Elas estavam se aproximando do avião. Os instrumentos de navegação passaram a falhar. A bússola estava girando sozinha no sentido anti-horário. As paredes continuavam se estreitando, cada vez menores, envolvendo como um vórtice. Os instrumentos elétricos ainda estavam enlouquecidos. Bruce tinha pouco tempo e precisava sair rápido daquele lugar. Exaustivos, 20 segundos depois, ele saiu daquela armadilha de nevoeiro. Como o piloto descreveu mais tarde, ele se sentiu sem peso por 5 segundos quando o avião saiu do túnel. As nuvens se dispersaram e agora a aeronave estava em uma névoa acinzentada. Os homens suspiraram aliviados. Bruce imediatamente pegou o rádio e contatou o controle de solo para determinar sua localização. Mas quando o funcionário do controle olhou para a tela verde, seu rosto se contorceu de tão confuso. O avião não estava no radar. Era como se fosse invisível. Então o funcionário de controle disse que a aeronave já estava no espaço aéreo de Miami. Bruce ficou absolutamente chocado. Aquilo simplesmente não podia ser verdade. Lembre, a viagem inteira geralmente levava cerca de 90 minutos, mas desta vez demorou apenas 47 minutos para chegar ao destino. O avião não ganhou magicamente uma velocidade supersônica, além da máxima de cruzeiro limitada para o modelo. Isso era fisicamente impossível. O oficial deve ter cometido um erro. Mas quando as nuvens se dissiparam, Bruce viu que realmente estava sobre Miami. O avião pousou em segurança e era hora de tentar resolver este mistério. O piloto verificou o combustível restante e o relógio. Depois de um pequeno cálculo, ficou ainda mais confuso. A aeronave não gastou a quantidade de combustível que deveria. Registros de arquivos mostram que 84 manchas solares foram registradas naquele dia, bem como um enorme vento solar. Isso causaria distúrbios na magnetosfera da Terra, que poderiam prejudicar os instrumentos e radares do avião. Mas até agora, ninguém conseguiu explicar como o avião chegou a Miami tão rápido. Talvez no futuro a verdade seja revelada. Enquanto isso, continua sendo mais um enigma misterioso do Triângulo das Bermudas. Então, preste atenção neste mapa. Este não é o Google Maps que você abre a caminho do trabalho. Aqui você pode ver os lugares mais misteriosos do mundo. Do Triângulo das Bermudas às pirâmides de Gizé, da Ilha das Bonecas à Ilha de Páscoa. Pegue o seu capacete colonial e vamos em frente. Você está se aventurando profundamente no Saara. O que é isso no horizonte? Parecem os restos de uma civilização outrora próspera. Perto da cidade de Tiaret, 250 quilômetros a sudoeste da capital da Argélia, você pode encontrar 13 monumentos envoltos em mistério. Você vê grandes abóbadas subterrâneas e outras construções feitas de pedra. Elas foram construídas entre os séculos 4 e 7 d.C. Algumas câmaras são interligadas como um labirinto. Percorrer o local leva cerca de 2 horas. As pessoas que já habitaram este lugar esculpiram cenas de caça e figuras de animais nas paredes. Os pesquisadores acreditam que o lugar foi construído como um local de descanso final para a realeza berbere. Mas não há como provar isso, e a cidade abandonada no deserto continua sendo um mistério. Agora, que tal a Ilha das Bonecas? Se esse nome não lhe deixar arrepiado, não sei o que mais poderá. Ao descer um antigo canal asteca, você encontra esta ilha misteriosa.
Centenas de bonecas abandonadas estão penduradas em árvores. Há tantas que você perde a conta. As lendas dizem que foi um homem que as pendurou lá. Ele decidiu que uma não era o suficiente, então passou a vida pendurando bonecas em árvores. Assustador. Falando em assustador, no deserto mexicano tem um local chamado Zona Silenciosa de Mapimí. Dizem que nenhum rádio ou qualquer outro tipo de sinal pode ser recebido lá. Eu definitivamente não gostaria de me perder lá. No extremo norte do Canadá fica o inóspito Lago Andicune. Está coberto de neve e gelo durante metade do ano. Já foi o lar do povo Inuit, mas algo aterrorizante aconteceu com essa aldeia. O que exatamente? Este mistério ainda não foi resolvido. Em 1930, Joe Labelle passava por uma aldeia que parecia deserta. Ele notou algo estranho. Não havia barulho ou nenhum sinal de atividade humana. Ele abriu as portas uma após a outra, mas ninguém estava em casa. Os habitantes de toda a aldeia haviam desaparecido, deixando para trás 7 cães de trenó que ainda estavam amarrados aos seus postes. Ninguém foi capaz de explicar esse desaparecimento até agora. Um dos maiores mistérios do mundo são as pirâmides de Gizé. A própria Grande Pirâmide de Gizé foi construída como um local de descanso final para o faraó Quéops há cerca de 4.500 anos. Permanece inexplicável como os egípcios conseguiram construir as pirâmides sem nenhuma tecnologia disponível, nem mesmo para nós hoje em dia. Curiosamente, as pirâmides se alinham com o cinturão de Órion e estão todas voltadas para o norte. O Parque Nacional de Yellowstone é conhecido por sua beleza, mas também por alguns acidentes bizarros. Por exemplo, no verão de 1929, centenas de pessoas que visitaram o local adoeceram. Tudo começou com 6 funcionários, mas rapidamente se espalhou para a equipe e hóspedes de diferentes hotéis. Até hoje não se sabe o que aconteceu. As pessoas não comeram a mesma comida, também não beberam na mesma fonte de água e nem ficaram no mesmo hotel. Certifique-se de ficar de olho em qualquer coisa estranha se você estiver na área. Disse que o rio Need, em North Yorkshire, transforma as coisas em pedra. Pessoas de todo o mundo vão ver esse fenômeno com seus próprios olhos. Turistas e moradores locais viajam para lá para colocar diferentes itens no poço. Uma bicicleta abandonada no poço se transformou em pedra vários dias depois. Um velho ursinho de pelúcia se transformou em um pedaço de pedra. Muitos acreditavam que quem entrasse nessa água teria um destino semelhante. Mas, de acordo com os cientistas, isso é apenas um fenômeno natural. A água local é rica em minerais que formam um revestimento ao redor dos objetos. É essa cascadura que os faz parecerem feitos de pedra. Como é que rochas podem deslizar pelo chão por conta própria? No Racetrack Playa, um leito de lago seco no Parque Nacional do Vale da Morte, na Califórnia, isso acontece. Essas rochas em movimento, chamadas de rochas deslizantes, têm sido observadas desde o início do século XX. Os moradores locais acreditavam que ventos fortes as empurravam. Outras teorias envolveram campos magnéticos. Em 2014, pesquisadores descobriram que as rochas, na verdade, são empurradas pelo derretimento de painéis de gelo flutuante impulsionados pelo vento. Muito bem, ciência! O Triângulo das Bermudas é um lugar notório e mundialmente conhecido. É lá que mais de 50 navios e 20 aviões supostamente desapareceram. Missões de resgate nunca mais voltaram. Está localizado na costa da Flórida, no meio do Oceano Atlântico. Desaparecimentos inexplicáveis datam de meados do século XIX. Existem diferentes teorias sobre por que navios e aviões desapareceram nesta região. Uma delas afirma que a área é extremamente nebulosa, o que dificulta a navegação. Outra teoria afirma que o metano subindo à superfície do oceano pode ser a resposta para o mistério. Mas nenhuma teoria foi comprovada ainda. No país montanhoso do Paquistão, você encontrará a cidade perdida de Mohenjo-Daro. Este antigo sítio arqueológico remonta a 2500 a.C. Os cientistas acreditam que a cidade foi construída pela civilização do Vale do Indo. Aqui vemos uma planta ortogonal bem planejada, e olhe para este elaborado sistema de drenagem. Ninguém sabe o que aconteceu com as pessoas que viveram nesta cidade. A única coisa sobre a qual os cientistas têm quase certeza parece que algo terminou com suas vidas de uma vez só. O mistério da Ilha de Páscoa finalmente foi solucionado?
Você provavelmente já ouviu falar das fascinantes estátuas monolíticas que estão nesta ilha polinésia. As estátuas, chamadas Moai, pesam até 90 toneladas. Elas foram construídas pelo povo Rapa Nui. Como eles conseguiram transportar as estátuas permanece inexplicável. Pesquisadores da Universidade da Califórnia acreditam que as estátuas foram construídas para tornar o solo da ilha mais fértil. E a coisa mais legal? A análise mostrou que as áreas onde as esculturas de Moai estão são de fato mais férteis. A floresta torta na Polônia é estranha, para dizer o mínimo. Um bosque de pinheiros de forma esquisita parece que saiu direto de um filme de ficção científica. O bosque é o lar de cerca de 400 pinheiros que foram plantados em 1930. Todos eles primeiro se curvam em direção ao norte e depois continuam crescendo na posição vertical. Ninguém sabe ao certo por que isso aconteceu. A floresta circundante está cheia de pinheiros perfeitamente retos. Existe uma criatura monstruosa vivendo no fundo do Lago Ness, na Escócia? Seja mito ou realidade, com certeza é assustador. A lenda do monstro do Lago Ness surgiu por volta de 1933. Desde então, muitos afirmam ter visto dragões, monstros pré-históricos e serpentes marinhas no lago. Será que algum dia saberemos a verdade? A bacia de Wharton, na costa oeste da Austrália, é o lar de fenômenos geológicos estranhos. Grandes terremotos acontecem lá, um após o outro. Isso não seria surpreendente se a área estivesse localizada acima de uma linha de falha, que é onde duas placas tectônicas se encontram. Mas esse não é o caso. A área está localizada na placa australiana, mas os pesquisadores acreditam que uma nova linha de falha pode estar se formando lá. Esta é a única explicação razoável para o que está acontecendo nessa área. Um dos lugares mais isolados da Terra, o Polo Norte, é o mais misterioso possível. Uma terra de gelo e desaparecimentos estranhos. No final da década de 1840, uma expedição de mais de 130 pessoas, conhecida como Expedição Franklin, desapareceu naquela região. Algumas evidências foram encontradas 150 anos depois, um sapato de couro e trechos de um diário. A minha teoria? Todos eles foram contratados pelo Papai Noel para trabalhar em uma fábrica de brinquedos. Pois é, ninguém aceitou essa teoria também. Machu Picchu também é conhecida como a Cidade Perdida dos Incas. É um testemunho do poder da civilização Inca. Mas o propósito do local ainda é um mistério a ser desvendado. A cidadela foi construída a 2.130 metros acima do nível do mar por volta de 1450 d.C. A questão permanece: por que os Incas construíram uma cidade como essa em um lugar tão inacessível? Os arqueólogos descobriram que a maior parte da cidade foi construída no subsolo, e cerca de 60% do lugar permanece inexplorado. Então, quem sabe o que pode estar escondido lá embaixo? A Fossa das Marianas é o lugar mais profundo e escuro do mundo. Imagine isso: sem luz solar, águas geladas. Parece haver pouca ou nenhuma chance de existir vida em um lugar tão abaixo da superfície. No entanto, exploradores do mar afirmam ouvir um som bizarro vindo das profundezas da fossa. Os registros desse barulho misterioso levam alguns a acreditar que um monstro em alto mar está chamando a fossa de lar. Ok, muito assustador. Tô me mandando. O famoso Triângulo das Bermudas no Atlântico Norte faz pessoas, navios e aviões desaparecerem no ar. Alguns especialistas culpam as más condições climáticas. Outros têm certeza de que o motivo é o tráfego intenso daquela região e algum erro humano. Muitas pessoas acreditam em teorias da conspiração, alienígenas, a cidade perdida de Atlântida e até um meteorito gigante no fundo do mar. Há também quem se recuse a acreditar que há alguma coisa estranha no Triângulo. Mesmo assim, o mistério continua. O que poucos sabem é que o Atlântico Sul também tem seu próprio enigma. Bem, não o oceano em si, mas um pedaço do espaço acima daquela região. Ele é chamado de Triângulo das Bermudas Espacial, ou Anomalia do Atlântico Sul. Lá, a proteção que a Terra tem contra a radiação solar é muito mais fraca que no resto do planeta. Quando uma espaçonave entra nessa região, tudo de ruim acontece com ela. Por exemplo, o equipamento pode falhar ou quebrar do nada. Quando a NASA estava lançando o seu rover Perseverance, de 2,5 bilhões de dólares, em julho de 2020, os planejadores da agência espacial tiveram que fazer de tudo para evitar o espaço do Triângulo das Bermudas.
Caso contrário, ele poderia sofrer um estrago danado durante o trajeto rumo a Marte. Essa região bizarra se estende do Zimbábue ao Chile. A anomalia parece estar relacionada a um dos 2 cinturões de Van Allen, que são zonas de radiação intensa que vem do vento solar. As partículas carregadas são capturadas pelo campo magnético do nosso planeta. Elas formam 2 anéis que rodeiam a Terra, se estendendo de 650 a 58 mil quilômetros acima da superfície. A parte interna do cinturão de Van Allen é composta mais por prótons, enquanto a externa é feita de elétrons. Ao prender as partículas, os 2 cinturões impedem que você e nosso planeta sejam prejudicados pela radiação solar. A anomalia do Atlântico Sul fica na região onde a parte interna do cinturão de Van Allen se aproxima muito da superfície do planeta. Neste lugar, o campo magnético é muito fraco. Nada impede que os raios cósmicos atinjam até meros 193 quilômetros acima da superfície. E quanto mais radiação solar, mais partículas de alta energia se aglomeram acima do Oceano Atlântico Sul. O problema é que este ponto de radiação fica tão baixo que muitos satélites têm que passar por ele enquanto seguem suas órbitas. Lá, são bombardeados por prótons a uma velocidade de 3.000 golpes por centímetro quadrado por segundo. Não é à toa que isso afeta todos os sistemas eletrônicos da espaçonave. Por exemplo, o telescópio Hubble passa pelo espaço do Triângulo das Bermudas mais de 10 vezes por dia e não consegue captar informações quando está nessa região. Se o equipamento não for colocado em modo de segurança, todos os sistemas da espaçonave podem falhar. Além disso, quanto mais complicada for a eletrônica, mais problemas ocorrem na região da anomalia do Atlântico Sul, e mais caro será o estrago. A espaçonave SpaceX CR-1 Dragon quase caiu do controle em outubro de 2012. Presa à Estação Espacial Internacional, teve sérios problemas enquanto passava pela anomalia magnética. Por sorte, eles duraram pouco tempo. Em março de 2016, a Agência Japonesa de Exploração Aeroespacial perdeu contato com seu satélite Hitomi. Ele foi lançado cerca de um mês antes para estudar os processos que aconteciam no universo. Mais tarde, descobriu-se que o artefato tinha se quebrado em pedaços e caído na Terra. Um dos sensores de movimento indicou que o satélite estava girando, mas na verdade estava estável. Quando o sistema de controle tentou evitar o indesejado e não existente giro, o equipamento virou pedacinhos. Esse acidente desperdiçou quase 280 milhões de dólares e 3 anos de preparação. Mas voltando ao campo magnético da Terra, por que ele fica mais fraco acima do Atlântico Sul? Em vez de ser uma esfera perfeita, nosso planeta tem uma protuberância no meio. Se você medisse o diâmetro da Terra no Equador, ele seria 43 quilômetros maior do que de um polo a outro. Nas regiões onde há uma depressão, as partículas carregadas do espaço conseguem se aproximar mais da superfície do nosso planeta. O campo magnético é criado quando os metais líquidos fluem para dentro da camada externa do núcleo do planeta. Isso gera correntes elétricas e também dá à Terra seus polos sul e norte. Mas eles não são constantes, pois o campo magnético do nosso planeta está sempre mudando. Às vezes, fica mais fraco e em outras fica cada vez mais forte. Agora, o campo magnético da Terra está enfraquecendo. Esse processo começou mais de 1000 anos atrás. Os cientistas não negam que um dia os polos magnéticos podem se inverter. Aí, o Polo Norte se tornará sul e vice-versa. Tal fenômeno vem acontecendo desde que nosso planeta se formou. Na última vez, isso ocorreu cerca de 780 mil anos atrás. Especialistas ainda não têm certeza se essa inversão irá mesmo acontecer desta vez. Afinal, não é uma mudança instantânea. Esse longo processo pode até ser revertido. Tipo o que aconteceu 40 mil anos atrás. Na época, a Terra estava prestes a ter mudado o nome do Polo Magnético Norte para Sul, mas esse evento repentino acabou não sendo uma inversão completa. Enquanto os cientistas estavam tentando descobrir há quanto tempo a anomalia do Atlântico Sul acontece, fizeram uma curiosa descoberta geológica. Ela mostrava como era o campo magnético do nosso planeta milhares de anos atrás. O povo Banto era uma tribo de antigos africanos que vivia cerca de 1000 anos atrás na região do vale do rio Limpopo. Hoje em dia, essa região fica dentro da anomalia do Atlântico Sul. O povo Banto tinha um ritual estranho. Durante as secas, eles queimavam suas próprias cabanas de argila, com esperança de que tal sacrifício traria a chuva de volta.
Mas quando a argila queimava em altas temperaturas, os minerais magnéticos dela se alinhavam com o campo magnético da Terra. É por isso que quando essa substância esfriava, os minerais mostravam o formato do campo magnético do planeta. Isso ajudou os cientistas a entender que o processo de enfraquecimento da magnetosfera começou há muito tempo. As marcas deixadas na argila até especificavam certos períodos de tempo em que o processo foi bem ativo. 400 a 450 d.C., 700 a 750 d.C. e 1225 a 1550 d.C. E o melhor, os pesquisadores também encontraram a resposta para o mistério do Triângulo das Bermudas espacial. Eles viram que havia alguma coisa estranha entre o manto de silicato do nosso planeta e a parte externa do núcleo dele, que é feita de ferro-níquel líquido. Essa região fica a quase 2.900 quilômetros abaixo da superfície da Terra, e é lá que fica um enorme reservatório de rocha super densa. Alguns especialistas afirmam que essa coisa deve ter dezenas de milhões de anos de idade e milhares de quilômetros de largura. Ainda não está 100% claro como uma rocha, mesmo sendo desse tamanho, pode interferir no campo magnético do planeta inteiro. Pode ser porque ela esteja localizada entre a parte externa e fervente do núcleo e o manto, que é muito mais duro e frio. Essa pedra enorme deve estar atrapalhando a camada de ferro, que é a principal coisa que ajuda a formar o nosso campo magnético. Seja qual for o motivo, exatamente debaixo da África, o campo magnético é invertido. E é isso que provavelmente causa a anomalia que afeta as espaçonaves. No começo, os cientistas imaginavam que essa descoberta indicava que os campos magnéticos estavam prestes a se inverter de novo. Se isso fosse verdade, nosso planeta passaria por várias catástrofes. Os continentes poderiam tentar ir para direções diferentes. Isso desencadearia terremotos, causaria a extinção de muitas espécies e provocaria mudanças climáticas. Ainda bem que não há evidências de que as consequências da inversão de polos seria tão ruim assim. Melhor, ela pode nem acontecer. Após mais pesquisas, ficou claro que o Triângulo das Bermudas espacial não é um sinal de uma futura inversão de polos. Os eventos que acontecem debaixo do continente são mais propensos a fazer parte de algo maior. Porém, a anomalia do Atlântico Sul é assustadora por si só. Se essa região continuar crescendo, causará problemas não só no espaço, mas também aqui embaixo. Os computadores e outros equipamentos eletrônicos vão falhar ou parar de funcionar. Agora, a radiação está menos intensa nas camadas mais baixas da anomalia do que na parte superior. No entanto, ao longo dos últimos 150 anos, o campo magnético da região perdeu mais de 15% de sua força. Isso não significa que a Terra ficará desprotegida da radiação solar em um futuro próximo. Especialistas têm certeza de que isso não acontecerá pelo menos por mais 1 bilhão de anos. Além disso, algum tipo de campo magnético sempre existiu durante a inversão dos polos magnéticos, embora ele fosse mais fraco e mais complicado do que o que temos hoje.